A coluna do Igor Gadelha, do Metrópolis, publicou hoje que o Lula teve um almoço secreto com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Secreto. Não aparece na agenda nem do presidente, nem do ministro. E por que isso? Justo agora que o Brasil inteiro discute e debate o caso Master, onde o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane Barce de Moraes, tem algumas coisas lá, né? Eu sou o Ricardo Maluf e esse é o Boletim Estação Notícia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos entender aqui essa história, ó. Igor Gadelha. Lula tem almoço secreto com Moraes em meio a caso Master. Almoço de Lula. Show. Almoço de Lula e Alexandre de Moraes ocorreu em meio à crise que atingiu o STF após o caso Master e não foi registrada nas agendas oficiais. Vamos entender essa história aqui, né? O presidente Lula teve um almoço secreto com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, recentemente em Brasília. O encontro aconteceu em meio à crise que atingiu a corte por envolvimento de magistrados no Banco Master. Essa é o que todo mundo acha que eles conversaram lá, né? Lula e Moraes almoçaram a sós, segundo três fontes do governo e do judiciário ouvidas pela coluna. A reunião ocorreu em janeiro e não foi incluída nem pelo presidente nem pelo ministro em suas respectivas agendas oficiais. Aliados de Lula e Moraes afirmaram que a pauta principal do encontro teria sido segurança pública. Me engana que eu gosto, né? A audiência ocorreu na esteira da escolha do procurador Wellington César Lima como novo ministro da Justiça. O que fica mais difícil de entender é que se fosse um assunto tipo a segurança, estaria na agenda oficial das duas autoridades. Como isso não acontece, gera margem para desconfiança, né? Onde assuntos discutidos na sombra são assuntos esquisitos, né? A audiência aconteceu no Planalto, um dia após Moraes abrir de ofício um inquérito para investigar se a Receita Federal e o COAF teriam quebrado o sigilo fiscal de ministros da Corte e de familiares de forma irregular. A gente lembra dessa história, eu até comentei aqui no Boletim Estação Notícia, sobre esse inquérito de ofício, né, um novo inquérito como o das fake news, só que agora 2.0, com o pretexto de investigar quem tinha vazado tanto a grana que a mulher dele estava recebendo do Banco Master, como a ligação de Dias Toffoli com o banqueiro ou com o Banco Master, entenda-se como quiser, né? Aí vamos lá. O almoço de Lula com Toffoli. Em dezembro, Lula já tinha tido um almoço reservado com Dias Toffoli, relator do caso Master no STF. O encontro revelado pelo colunista Lauro Jardim do Globo contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tanto Toffoli quanto Moraes foram alvos de reportagens que apontam relações pouco ortodoxas com o Master. Isso que eu acabei de comentar com você, pouco ortodoxas mesmo, né? Mas você vê aí que o almoço é só para dar aquele ar de... Não esquenta não, era só um almoço. No caso de Moraes, a imprensa revelou
que o banco contratou o escritório da advocacia da esposa do ministro, aqueles 129 milhões. De acordo com reportagem da coluna Malu Gaspar, também do Globo, o contrato entre o escritório de Viviane Barsi de Moraes e o Banco Master tinha um valor global de 129 milhões, que eram repartidos por 3 bilhões e 600 por mês, né? Mas também já apareceu aí o Lewandowski, que recebeu 5 milhões 250 mil por mês para consultoria, né? A gente, enquanto eles fingem que tá tudo certo, a gente finge que acredita também. Vamos lá. O que é mais cabeludo dessa história, né? O caso Master, todos nós estamos já ficando carecas de saber aí do que se trata, mas eu vou dar aqui só uma pincelada para a gente relembrar, né? O caso Master, ele pressiona o Banco Central, o STF, o TCU e, não tenham dúvidas, pressiona o governo. Ano de eleição, muita gente vai entrar nessa bola de neve, porque esse caso Master é uma bola de neve, vai pegar muita gente. A Polícia Federal já avisou para o STF, para os ministros, que a coisa vai piorar. Muita gente já está no radar da Polícia Federal e que deve aparecer aí nos próximos dias. Na minha opinião, e o que vendo o desenrolar dos acontecimentos, isso daqui era para falar, essa reunião secreta, para falar de Banco Master. Na verdade, uma comida de rabo no ministro Alexandre de Moraes, como foi uma comida de rabo no ministro Toffoli, porque a bomba do Banco Master, o caso Banco Master, já está chegando no governo. E temos ainda 11 meses, né, 10 meses de tempo até as eleições. Lógico que a oposição vai usar, e lógico que, por sei lá como, a imprensa, que faz parte do sistema, né? O sistema é bancos, governo, STF e mídia. Simples de entender. Se você quer entender melhor, tem um vídeo bem legal do ex-governador do Rio, o Garotinho. Não gosto dele, mas ele explica bem aí o que é o sistema. Esse vídeo é facinho de achar. Ele repercutiu antes de ontem, alguma coisa assim. E é legal você procurar lá, porque ele explica isso que eu estou te falando. O sistema são esses 4 pilares. Já atingiu o STF e vai começar a atingir em cheio o governo. Quer uma prova disso? Eu trago para você o colunista Fernando Schuller, e ele fala justamente disso. E eu vou mostrar esse videozinho aqui rapidinho para você. Dá uma olhadinha. Tudo bem, pessoal? Olha, em dezembro de 2024, o presidente da República recebe, lá no Palácio do Planalto, num encontro fora de agenda, o Daniel Vorcar, controlador do Banco Master, já na época numa situação delicada, e chama para esta reunião o então futuro presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, né, e determina, segundo consta, que o Banco Central faça, ou fizesse uma análise técnica e imparcial da situação do banco. Ora, para que seria necessário uma reunião com o presidente da República no Palácio do Planalto para determinar que o Banco Central simplesmente cumpra a sua tarefa, a sua função? Entendeu? Não tem como eles
esconderem o óbvio, né? Institucional, que é exatamente fazer uma análise técnica imparcial das instituições financeiras, enfim, cumpra a sua missão. Numa reunião, aliás, articulada pelo Guido Mantega, né, que foi ministro da Fazenda de governos do PT, que tem uma relação histórica com o presidente Lula, que foi contratado pelo Banco Central como economista ou como articulador, ou enfim, não sabem como, por indicação do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que funcionou como uma espécie de headhunter de economistas para o Banco Master. O Hunter, fato é que o caso Master vai se aproximando perigosamente, delicadamente, no ano eleitoral, da esfera de poder do governo federal. Não é? Isso acrescido a essa informação de que o ministro da Justiça do governo, o ministro Lewandowski, manteve durante todo o seu mandato, praticamente todo o seu mandato, até setembro do ano passado, um contrato, seu escritório, de assessoria jurídica e institucional estratégica com o próprio Banco Master. O que significa exatamente isso? Assessoria jurídica e institucional estratégica. Seria uma assessoria de relacionamento? O que faz o ministro da Justiça do governo, mantendo um... Eles inventam esse cargo aí para ter um poderoso nos quadros do Master, né? O Daniel Vorcaro fez isso muito bem e se cercou de gente muito poderosa. contrato como esse no seu escritório durante toda a sua gestão à frente do próprio Ministério da Justiça. Explica, em parte, a preocupação do presidente Lula com este caso todo no ano eleitoral. Não é? De novo, o presidente Lula que promove uma reunião com o próprio ministro Dias Toffoli para tratar, expressar suas preocupações, enfim, as suas admoestações, né, em relação ao caso do Banco Master. De novo, a pergunta, né, o que faz o presidente da República chamando para uma conversa o ministro do Supremo Tribunal Federal para tratar de um processo como esse, relativo a um banco, que deveria ser algo ordinário da esfera estrita do Poder Judiciário. O ministro Dias Toffoli, que aliás traz para si o caso, determina um sigilo completo, num caso onde ele tem um notório envolvimento familiar, em função do resort, dos investimentos por parte de fundos ligados ao Banco Master. Tem a viagem, né, com o advogado do Banco Master, que também foi um ex-secretário do governo federal, num caso que revela a teia das relações de poder, né, que não dizem respeito apenas ao judiciário, mas também dizem respeito ao executivo e, obviamente, incomodam ao governo federal, em especial ao presidente Lula, neste momento eleitoral. Enquanto isso, o ministro Edson Fachin diz na sua entrevista que eventualmente o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal não vai sair porque temos eleições esse ano. Muitos ministros acham que não é conveniente em função das eleições. O que as eleições desse ano têm a ver com a impossibilidade de ter um Código de Ética no Supremo Tribunal Federal, cá entre nós, ninguém sabe. Grande abraço. A verdade é Tudo uma bem, só, pessoal. amigos. O Lula está extremamente preocupado com esse caso Master aí, independente do que a turma do governo fala, né? Que eles falam que vai pegar mais o centrão negativo. Esse caso do Banco Master já entrou no governo via STF, via, né? O Toffoli foi o Lula que indicou pro STF, inclusive foi advogado do PT, AGU do governo Lula. Então, a coisa fedeu e essa reunião de Lula com o Alexandre de Moraes foi, na verdade, para que o STF segure o rojão do caso Master. Obrigado por assistir o vídeo até o final.